Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast especial. E hoje não é diferente. Segurança. Você vem pedindo para a gente o que eu posso fazer para melhorar a segurança no meu condomínio. Joyce, não tenho noção nenhuma. Então hoje eu estou aqui com ele, Coronel Luiz Fernando, especialista em estratégia em segurança. E a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo que você pode levar aí para o seu condomínio. Primeiro, Coronel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? E eu gostaria que o senhor primeiro se apresentasse um pouquinho e falasse sobre toda a sua história no segmento de segurança. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, Joyce. Capaz. Eu sou o coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Eu comecei a trabalhar em Itajaí, formado em 1981, aqui no 1º Batalhão da Polícia Militar, a qual eu voltei outras vezes, Balneário Camboriú, também trabalhei, Lages, Rio do Sul, Florianópolis, Criciúma, Tubarão. Nossa, então sempre estado todo. Sempre trabalhando em comandos operacionais, dedicando o meu trabalho, o meu conhecimento para a gestão da segurança pública junto à comunidade. E após a minha aposentadoria em 2011, eu passei a estudar e a me preparar para trabalhar na área da segurança privada, me dedicando muito para a segurança condominial e empresarial na gestão e análise de riscos. Coronel, é interessante porque assim, né, condomínio, a gente tem uma vulnerabilidade na questão da quantidade de pessoas que entram dentro do condomínio, desde os prestadores de serviço, né, que a gente tem uma rotatividade muito grande, além daqueles que prestam serviço para o condomínio, aqueles que prestam serviço para as unidades individuais, funcionários e mais os moradores que às vezes não têm nem noção do que é a segurança de um empreendimento. Primeiro ponto, a gente sabe que hoje a tecnologia ela é muito importante nisso. Mas qual é a primeira análise que um síndico deve fazer para ver se a segurança no condomínio dele está aceitável, vamos dizer assim, porque 100% boa sem uma análise de risco completa é difícil, né? Mas se ela está aceitável para chegar num parâmetro que ele possa dizer assim, pelo menos eu não estou 100% protegido, mas eu estou naquele caminho. O fundamental é o controle de acesso. Controle de acesso. Então, como é que você vai controlar o acesso de pedestres e de veículos? Entrada social e entrada de serviço. Onde tem praia, também tem entrada de banhistas. E às vezes temos mais acessos ao condomínio. Sim. Então, a primeira coisa é controle de acesso. E o vital é cara crachá. Então, você usa a tecnologia, identificação biométrica facial, que é o que temos hoje de melhor. E daí você identifica a pessoa, vincula a pessoa àquela identificação. Então, não há dúvida que aquela pessoa pode liberar o acesso. Outro ponto importante que eu sempre anoto é a questão prevenção e vulnerabilidade. As pessoas, às vezes, quando a gente está fazendo um cadastramento, vamos supor, eu estou implementando um sistema de reconhecimento facial num condomínio, eu tenho um sistema a ser abastecido com dados. As pessoas às vezes ficam, mas por que eu tenho que passar tantos dados? Por que quando eu ligo para a portaria pede os 3 últimos dígitos do meu CPF? Por que eu tenho que passar o meu número de telefone? Por que eu tenho que cadastrar a minha placa de veículo? Por que eu tenho que cadastrar o dedo do pânico? As pessoas hoje, elas não pensam na prevenção muitas das vezes. Elas pensam nisso mais como um sacrifício, como uma imposição do condomínio. Esquecem que isso é para segurança própria, né? E quanto mais métodos eu tenha, sem, vamos supor, eu estou rendida, entrar com um meliante, um dedo do pânico no elevador que vai acionar que eu estou ali com um problema ou na entrada principal, ou até o controle remoto com, né, o botão do pânico, tudo isso traz uma segurança para que a empresa possa entrar em contato com os órgãos competentes e fazer o atendimento da melhor forma possível. Mas por que as pessoas, com todo o seu conhecimento, assim, por que as pessoas hoje às vezes não são suscetíveis a isso? Por falta de compreensão. Quando a pessoa ela vai ser atendida para entrar num prédio que tem identificação, eles tiram foto dela, ela dá o CPF, faz o cadastro. Ela vai no médico, é a mesma coisa. E daí quando vai no condomínio, pior, né? Porque a gente vai no médico, ele pede o nosso peso, a nossa idade. Mas no cadastro de controle de acesso de qualquer lugar, eles pedem e ninguém reclama. Sim. Que tem que entrar. Então no condomínio a pessoa, para entrar também o mesmo procedimento. Só complementando a pergunta anterior, então no controle de acesso de pedestre você vai identificar a pessoa, que é o morador, o condômino, então liberou acesso, ok, ele vai passar. Então o cuidado seguinte é o condômino não liberar o acesso carona.
Então, uma outra Verdade. pessoa que não está junto com ele, ele permitiu acesso. Normalmente as pessoas não querem se incomodar e ignoram esse procedimento. Então, nós temos que ter uma portaria muito atenta para verificar que é uma pessoa estranha, abordar essa pessoa e perguntar se ela está com o morador. Então, a colaboração dos moradores é muito importante para ter uma segurança precisa, exceto que eu tenha um sistema de clausura na entrada social do condomínio, onde vai ser o acesso individual, uma pessoa por vez, ou um sistema de catrata. Evidente que esse sistema de clausura, de catraca, ele acontece mais aonde já ocorreu um problema de intrusão, onde ocorreu um crime, ocorreu furtos naquele empreendimento. No controle de acesso de veículos é a mesma coisa, nós temos que ter tecnologias, aonde você vai utilizar uma tag veicular, tipo a do pedágio, que vai fazer a abertura automática do portão, fechamento, ou uma leitura de placas. Daí você pode ter sistemas em redundância. Às vezes tem um aplicativo do condomínio, do controle de acesso, que também abre o portão. E nós temos que considerar na abertura do portão da garagem o tempo de abertura. Então, tempo do portão abrindo, mais tempo do portão aberto e parado, mais tempo do portão fechando e trancado. Então, quando você soma todo esse tempo, ele tem que ser dentro de uma capacidade técnica do peso e da capacidade do motor para não danificar o portão. Nós temos tempos exagerados, que permite um terceiro ele entrar no condomínio, ele faz um acesso não autorizado, uma intrusão, e ele furta a bicicleta e sai. Então não há essa cautela. Nós temos tecnologias. Nós vamos ter uma fotocélula seguidora. Passou o veículo, ele vai fechar. Daí nós temos que pensar na cautela de quando o veículo ele está com reboque e ele parou para atender um celular. Aí o portão fecha no espaço entre o veículo e o reboque. Nós temos o sensor instalado do lado de fora do portão para prevenir acidente. Aí um terceiro vem, coloca a mão no sensor, mantém o portão aberto. Então você vai observando todos esses detalhes para você ter um padrão de segurança. Fora isso, nós temos o quê? Nós temos os entregadores que têm acesso ao condomínio autorizado, prestadores de serviços ao condomínio, aos condôminos, os especializados que têm o pet, massagista, cuidador de idoso e por aí vai. Mas personal trainer e aí vai. Mas você tem que ter disciplina, porque senão a pessoa que vem lá, o prestador de serviço que vem com mais frequência, ele se julga ser um morador, então ele acha que tem os mesmos direitos e não quer cumprir. Isso causa problemas. A disciplina, não ter exceções. Sim. E essa gestão que o síndico faz, daí funciona. Vai muito nisso, né? O que é mais importante? Me fizeram essa pergunta, Joyce. O que é mais importante? Investir em tecnologia ou treinar pessoas? Porteiros e moradores. Eu, na época, respondi para um condômino que é os dois. Né? Vamos lá, eu preciso investir em tecnologia e treinar, seja ele tanto os moradores quanto os porteiros, porque se você não instruir e muitas das vezes não corrigir os erros, a vulnerabilidade vai continuar a mesma. Não adianta eu ter um equipamento top se as pessoas deixarem lá o portão aberto, né? Eu fui fazer uma visita num condomínio que o portão levou 15 segundos para fechar. E a pessoa saiu com o veículo e foi embora. E nisso eu fiquei acompanhando, o portão ficou, eu poderia ter entrado, ter botado alguma coisa para trancar aquele portão, ter levado a bicicleta que eu quisesse dentro daquele condomínio, virado as costas e ido embora, e não teria problema nenhum. Então, infelizmente, as pessoas não têm mais paciência, às vezes, de parar ali, esperar o fechamento do portão, né, já que foi optado pelo condomínio deixar um tempo tão grande, porque, na realidade, a gente coloca sempre, passou pelo sensor, o portão tem que baixar. Deu 4 segundos, baixa. Os meus a gente coloca sempre dessa forma, porque facilita na questão de segurança, a pessoa não precisa ficar muito tempo parado na frente do portão. Que eles não têm tempo, né? Parece que a gente está vivendo a geração do instantâneo, né? 3 minutos para um miojo é muita coisa. E hoje a população está assim. Então eles não têm mais paciência de esperar um portão fechar, não tem paciência de fechar o portão de pedestre, mesmo que tenha outra pessoa, eles vão saindo e deixam arregaçado, às vezes a mola da porta fica travada, aberta, as pessoas não têm a paciência, fica pitando atrás delas, aí você diz, ei, deixou a porta aberta, é verdade, mas eu tô escutando, se eu tô escutando, a pessoa também tá,
volta para fechar a porta. Então, é complicado. Então, eu digo sempre que tem que ser os dois, né? Unir o que tem melhor em tecnologia, mas também treinar. Se você tem uma portaria física, do mesmo jeito, né, Coronel? Assim, ó, ambos são importantes, não há dúvida. Agora você pode fazer o quê? O levantamento tecnológico ele depende de uma avaliação do empreendimento. O que o condomínio precisa de tecnologia? Porque se você traz um vendedor, ele quer te vender produtos. Tem que saber qual é a real necessidade de tecnologia. O que eu vou precisar de câmeras, sensores, alarmes, e o que elas têm que pegar, né? Porque existe o posicionamento técnico, que é o instalador que vai dizer, olha, eu posso instalar câmera aqui nesse local, nesse aqui ele vai ter mais problema. E eu tenho um posicionamento estratégico. O que eu quero dessa imagem? O que ela vai me trazer em termos de padrão de segurança? É igual, às vezes, dentro do elevador, né? O pessoal... Eu já entrei em vários elevadores que eu olho que, tipo assim, a câmera tá no mesmo lado do painel de digitar. Então, tipo assim, se eu quiser saber qual andar aquela pessoa entrou, eu não consigo, porque a câmera tá ao contrário, não reflete no espelho. Ela tem que usar o espelho para ampliar a imagem interna. E aí tá ao contrário. Aí, tipo assim, eu não consigo ampliar a que ponto aquela pessoa foi. Então eu pensei, aqui a pessoa não usou de estratégia, furou o elevador para colocar uma câmera e não colocou ainda no local que eu consiga ver a questão do teclado, a questão de refletir o espelho, a imagem, não só pegar o que as pessoas estão fazendo dentro dele, mas conseguir de uma forma mais assertiva descobrir, por exemplo, esses dias atrás um morador deixou cair um cartão de crédito dentro do elevador. Até tu pegar... Era um convidado de um morador. Qual o pavimento que ele foi? Aí com o pavimento a gente já viu rapidinho. Isso. Aí tu puxou lá, entrou pelo acesso tal, beleza, vai lá, entrega, o vigia foi lá, entregou na porta do morador, olha, acho que é desse andar, ele sim. Você deixou cair dentro do elevador, obrigado. Então, agiliza o processo de quem está buscando a imagem. Né? Então, isso é muito importante quando você vai fazer um projeto de segurança, você é síndico aí no seu condomínio. Quando você vai fazer aquisição de câmeras, você vai fazer aquisição de todo um sistema, é lógico que cada condomínio tem a sua realidade. Cada condomínio tem uma maneira diferente de lidar com as situações. Mas as portas principais, o procedimento é o mesmo. Eu sempre digo, quanto mais segurança, menos comodidade. Quanto mais comodidade, menos segurança. Por quê? Porque você fica vulnerável. Então, o condomínio tem que escolher, ou você quer segurança ou você quer comodidade. A comodidade de um entregador vir até a minha porta para fazer uma entrega de iFood, eu estou dando acesso a muitas pessoas estranhas. Nos meus condomínios, não. O morador tem que descer lá na porta para buscar segurança. Informações privilegiadas que eles estão levando para fora. Exatamente. Inclusive, já teve registro de furto nas caixas de incêndios. Levaram os materiais... O cobre também, né? O cobre dentro da caixinha da pizza, do lanche. Eu tive um convidado uma vez que levou extintor. O morador abriu do interfone, era assim que o condomínio foi entregue, abriu do interfone, liberou para ele sair e ele pegou e desceu e levou 3 extintores. Ainda disse pro Uber, porque depois a gente puxou todas as imagens, tudo, disse pro Uber que ele era o síndico e estava levando para arrumar. Aí a gente foi, descobriu, a polícia descobriu, mas tudo isso gera um transtorno e um tempo, né? Então, assim, é a questão da segurança. Eu acho que as pessoas precisam entender que o condomínio é bem melhor se viver num condomínio, porque você tem uma restrição maior à rua, o acesso, mas ao mesmo tempo você divide a sua casa com várias pessoas. Então, se todos não seguirem esse quesito de segurança, acaba prejudicando, né? Se os condôminos não colaborarem, não funciona a segurança. E aí não adianta você colocar a culpa no seu síndico, ele pode ir lá elaborar junto com o coronel ou com a empresa de monitoramento, o melhor sistema possível para o seu condomínio. Se você sair e deixar a porta aberta, se você der acesso a quem não deve estar entrando dentro do seu condomínio, não adianta reclamar depois para o síndico, ele não tem culpa. E pior, você pode ser responsabilizado por isso. As pessoas às vezes acham que não, né? Mas já aconteceu com a gente, houve um furto de bicicleta. Como é que o meliante entrou dentro do condomínio? O morador tal deu acesso, o morador tal é responsável por isso. Você vai acionar a polícia e eles vão verificar tudo e o morador entra na justiça contra aquele outro para receber o seu bem que a polícia não conseguiu recuperar. E acontece que o morador ganhou por causa dessa situação. A pessoa deu acesso a uma outra pessoa dentro do condomínio. Se não está comigo, eu não dou acesso. Não, você espera aqui. Se você está esperando alguém, a pessoa vem e vai abrir para você. Vai ficar registrado que ele entrou com tal pessoa.
Assim ficou registrado que ele entrou na carona daquele morador. Não é uma situação agradável, mas é necessária. Tem que ser. Outro dia uma moradora ligou pra mim e disse assim, é um absurdo o que aconteceu comigo agora, Joyce, no hall de entrada. Eu disse, o quê? O que aconteceu? Meu Deus, eu pedi pra moradora segurar o portão que eu tava entrando, ela fechou. Eu disse, não, bota a tua facial aí e entra. Eu disse, e qual o problema nisso? É absurdo, ela segurar a porta pra mim. Eu disse, mas tu não precisa nem pegar a chave, é só tu botar a tua face, a porta destrava, tu empurra, tu entra. Ela fez o certo. Ela não te conhece. Ah, mas eu moro aqui há tanto tempo. Mas ela não te conhece, ela fez o procedimento certo. Ela não mora do teu lado. E o que a gente fala? Mesmo se mora, vamos supor um casal hoje, briga. Seja tanto o marido tem que ir embora, ou a esposa tem que ir embora. Como que você vai dar acesso àquela pessoa que ontem estava morando ali, mas hoje não está mais e está bloqueado? Ai, a minha facial não tá. Liga pra síndica. Infelizmente eu não posso abrir pra ti. Mas eu sou teu vizinho. Eu sei, vizinho, mas infelizmente eu não posso abrir. Porque se a tua facial tá bloqueada, deve ter tido algum problema. Fala com a Joyce que ela vai resolver. Porque se foi bloqueado, fui eu que pedi pra bloquear. Então, automaticamente, eu sei o que tá acontecendo naquela unidade. Então, é isso que as pessoas precisam entender. E já aconteceu da gente ter dentro do condomínio uma situação de Lei Maria da Penha que está com uma medida protetiva e o cara chega lá e abrir para o meliante, ele está lá na porta. E eu tenho que mandar um tático lá correndo para tirar ele de lá porque eu estou acionando a polícia. E aí a pessoa pega, vai embora, mas e se ele arromba uma porta? Se ele comete um crime dentro dessa unidade? Aí o condomínio vai arcar? Não, o morador que deu acesso. E aí as pessoas ficam, mas como assim eu? Então não tem, né, coronel? Não pode. É assim, ó, tem briga de casal em que a esposa, a companheira, o namorado diz, olha, ele não pode entrar aqui no prédio. Se for o marido que convive ali, fala pro porteiro, ele não pode entrar mais no prédio. Aí tem que ver, tem uma medida protetiva? É o que eu sempre peço. Não tem. Tem uma ordem judicial? Não tem. Então não tem restrição. Não tem restrição nenhuma. É o que eu digo para elas sempre quando entram em contato comigo. Peraí, vamos lá. O imóvel está no nome de quem? Está no nome dos dois? Ou o contrato de locação está no nome de quem? Está no nome dos dois? Tem a medida? Não tem, então não posso. Porque é a mesma coisa ele chegar e dizer que amanhã ele não te quer mais aqui dentro, eu tenho que te trancar lá na rua. Eu não posso, então eu preciso do documento que prove que ele não pode mais entrar aqui. Fora isso, não posso proibir. Bem, sim. Voltando ali ao treinamento dos porteiros, então é muito importante e o custo é menor do que investimento em tecnologia, sim, apesar de ambos serem importantes. Nós normalmente temos os porteiros que não são formados com o curso em portaria. Mas então pelo menos eles têm que ter periodicamente um treinamento sobre segurança em condomínio, para que eles possam desempenhar o papel deles de forma padronizada. Porque senão nós temos um porteiro que é bonzinho e um porteiro que é rigoroso. Eu já tive isso. Isso gera conflitos no condomínio. E nós temos as pessoas que usam do má fé e dizem, mas o seu fulano, a dona Maria, me deixa eu passar assim e você não, jogam também. Então a gente tem que padronizar o quê? Função e atribuições para que todos cumpram a mesma coisa. E quando você tem definido os papéis, onde as atribuições estão claras e conscientes, então nós podemos cobrar do serviço de portaria que execute seu trabalho com excelência. E aí a gente tem o quê? Controle do condomínio. Porque a gestão da segurança, na competência das atribuições da portaria, está na mão do porteiro. O síndico não vai tirar expediente junto com o porteiro. Então ele vai fazer a gestão. O que foge da atribuição dele vai com o zelador e com o síndico, assim por diante, na cadeia de comando que existe. Então tudo isso é importante para que a gente consiga ter um padrão considerável de segurança. Porque ou você tem segurança ou você não tem. O sentimento de segurança é uma coisa hipotética. Você tem que ter. O que acontece da porta do condomínio para a rua é uma situação para todos. Do condomínio para dentro, nós queremos ter uma solução de segurança para que nós, nossa família, nossos bens estejam protegidos. Mas depende desse conjunto funcionar. Exatamente. Outro ponto importante é essa questão, né, de procedimentos e protocolos, né? Até eu comentei num outro evento que a gente estava, né? A gente cria uma cartilha de regras e às vezes até desenhada para que o porteiro refresque a memória e lembre quando ele é questionado de algo, tipo a demarcação da vaga, o que pode, o que não pode. Aí o morador tá lá, coloca um carro para fora, impedindo a passagem de outro, atravessa o carro atrás de outro. Por que atravessou? Porque o outro estacionou na vaga de garagem dele. Entre outras situações, às vezes
materiais e detritos depositados em locais que não é permitido, a questão do acesso de prestadores de serviço. Então, tudo isso a gente cria uma cartilha, e uma das coisas que eu coloco na cartilha é a ética profissional. Então, eu coloco, mesmo que você tenha ouvidos, você não tem boca. Você não precisa falar aquilo que não lhe compete dentro do seu segmento e dentro da sua função. Porque se você escutou uma conversa, porque a gente sabe que os moradores muitas das vezes têm o porteiro como terapeuta do ouvido, né? Param lá com o porteiro, contam tudo sobre a sua vida, que não deveriam contar, mas Se contam. ele tiver uma cuia de chimarrão na portaria, acabou a portaria. Vai Verdade. todo mundo tomar chimarrão. E aí fica aquela coisa, né? Conversa, conta o que não é pra contar, daqui a pouco outro vizinho passa, o porteiro capô, foi lá o assunto, daqui a pouco virou um furdúncio dentro do condomínio por causa de uma coisa que não deveria nunca ter sido dita. Então a gente sempre passa isso, por mais que o morador fale, ética profissional. Você ouviu, fica pra você, faz igual um padre na confissão. Ficou ali, morreu ali, não tem que passar nada a mais pra ninguém, não tem que contar pra vizinho nenhum. Por quê? Porque isso gera conflito. E aí daqui a pouco tá 2 vizinhos lá na área de lazer se encaminhando por causa que o porteiro contou, ou porque passa a moça ali, que já aconteceu com a gente, a mulher do vizinho lá é bonita, né? Daqui a pouco o vizinho tá lá, fulano de tal, achou tua mulher muito bonita. Meu Deus, tava feita a briga já, né? Um lá na porta do outro querendo matar porque tava cantando a mulher dele. Fora os ciumentos, né? Sim. Que um quer saber do outro, o que fez. Minha mulher saiu hoje? Que hora que ela voltou? Elas ficam criando os fatos, né? Tanto Sim. o marido como a esposa ficam criando histórias para tentar saber alguma informação na portaria. Exatamente. Encomenda, coronel. Quantas vezes... Minha mulher tem comprado muita coisa, meu marido comprou, chegou alguma encomenda aí, se às vezes é a mulher que trabalha fora, o marido em home office, eles querem saber o que chegou, quem foi que pegou, se ele pegou alguma encomenda, ou às vezes o porteiro vai lá, chegou encomenda para ele, joga lá nos contatos que tá dentro do aplicativo, chegou encomenda, ele pegou, o que era, de que envelope que era, de onde que era, então fica aquela coisa que, não, olha, foi retirado, o volume pronto, para fulano da unidade, acabou, tá ali, deu, pronto, fechou ali e morreu. O que era, se era da Shopee, se era disso, se era daquilo, não compete a gente falar. Compete deixar protocolado que a mercadoria foi entregue e pronto. Então a gente vê essa dificuldade, porque é ser humano, são pessoas. Então a gente treina muito isso. Mas a gente vê também que hoje as empresas terceirizadas, elas estão precisando de porteiro. Vem cá tu. Bota ali. O cara não tem noção nenhuma do que ele vai fazer, não tem nem noção de como funciona aquele condomínio. Às vezes é jogado dentro do condomínio sem treinar com um profissional que já está no condomínio há tempo, porque a gente sabe que cada condomínio é peculiar. Às vezes eles mentem, já trabalhei de porteiro lá no prédio da minha amiga fulana de tal, às vezes ficou 5 dias lá e não deu conta do recado, caiu fora, e já disse que trabalhou, e às vezes as empresas vão lá e colocam, né, a função tá como zelador, mas eu fazia a função de porteiro também, e assim vai. E aí coloca o profissional lá dentro sem qualificação nenhuma e depois a empresa e o condomínio sofrem com isso, né? É porque assim, o porteiro ele tem uma característica comum de ser prestativo. Então assim, se ele é prestativo de forma exagerada, ele deixa de cumprir as obrigações dele, principalmente com a segurança, para estar atendendo as pessoas em atendimentos particulares. Leva uma sacolinha, pega isso, sai da portaria, abre a porta, fecha. Então ele fica mais prestando um atendimento particular do que fazendo papel. Então nós temos que treinar, definir os papéis e todos estarem cientes que se cumpram as suas atribuições. Aí traduz em segurança para o condomínio. E aí depois gera um monte de problemas ainda maiores, né? Aí as pessoas ficam naquela questão pensando, o que é melhor, portaria presencial ou portaria remota? Até que ponto vai? Até que ponto é bom eu ter as câmeras em área comum? Qual a sua visão referente a isso, coronel? Vamos lá, portaria remota. Eu já conheci algumas empresas de portaria remota e assim você verifica a tecnologia, todo o emprego é muito legal. Mas quem está presencialmente, ele consegue fazer uma entrega de percepção que quem está remotamente não consegue, na minha visão. O problema hoje são uma diferença maior aos custos, então, né? O que você tem? Se eu tenho capacidade de investimento tecnológico no meu condomínio, eu vou fazer o investimento. Então, a tecnologia faz todo o sistema de controle de acesso e a portaria tem mais tempo de fazer a supervisão do processo. Quando tem alguma
não conformidade, algum erro, alguma crise, ele vai fazer a gestão daquela crise. Então tem essa capacidade. Remotamente existe o quê? Um atendimento que a pessoa não está conhecendo a situação real, ela tem imagens parciais daquilo ali. Mas se eu não tenho atendimento presencial no condomínio, a portaria remota é uma solução? É uma excelente solução. O que nós não podemos ter é gambiarra, aonde em vez de ter uma solução completa de portaria remota, você tem uma solução meia boca para baratear o custo e você não tem controle de acesso, você não tem clausura, você não tem procedimentos que vão te dar uma entrega de excelência. Então, se você vai ter uma portaria remota, que seja um trabalho bem feito. Ele é uma excelente alternativa se você não tem nada. Ah, mas eu posso ter uma portaria remota com uma supervisão? Pode ter. É até melhor, né? É até melhor. Você consegue elevar padrões de segurança. Você vai garantir que não vai ter um crime? Não. Não existe garantia nem para o Banco Central, não vai ter para nós, pobres mortais. O que a gente faz? No meu condomínio, eu quero dificultar e desmotivar a ação criminosa. Então, se eu tenho um controle de acesso que é difícil, se o prestador de serviço que vem prestar um trabalho, se o entregador que vem, ele sai reclamando que é um saco vir no meu condomínio porque são muito rigorosos, porque são um povo chato, isso é uma propaganda positiva para o condomínio. Isso vai desmotivar a ação criminosa. Se é fácil para todo mundo entra. Isso também, essa informação também corre e se torna um alvo mais fácil. Porque o crime ele ocorre, em sua maioria, pelo princípio da oportunidade. Tem oportunidade de entrar na carona de alguém? Entrou. Pratica o furto. Tem oportunidade de praticar um roubo, um estupro? Ele, pela oportunidade. Agora, uma outra parte é por informações privilegiadas. Alguém de dentro passou a informação, inocente ou intencional, participando, dizendo que tem um bem de valor naquela unidade residencial. Ou a pessoa parou em frente ao condomínio, ficou sentadinha ali na calçada, o porteiro, por falta de treinamento, não dá atenção, e a pessoa começa a observar horários, movimentos, pedestre, veículo. Ah, que tipo de carro que tem? Ah, tal veículo. Ah, não, mas aqui, não, aquele carro tem uma rotina. Opa, aquele carro eu vi lá, é do dono do posto de gasolina. Pô, mas o cara leva uma sacolinha para casa. Então, vira alvo. Pelo levantamento de uma informação privilegiada. E é engraçado, Coronel, porque assim, as pessoas não se tocam que eles vão normal, né? Ele não vai chegar ali, já vir e arrombar tudo. Eles vão pegando o máximo de informações para não errar e ter a estratégia certa para adentrar. Exatamente. E os moradores, até eu acho engraçado, eu fui visitar um condomínio outro dia e aí o morador reclamando, ai não, eu fui lá no teu condomínio ainda falando para mim assim, era um conselheiro, eu disse assim, é muito chato, cara. Pô, fui pra festa e, que chatice para mim poder entrar. O morador teve que abrir a porta pelo aplicativo para mim poder entrar, para ficar registrado que era ele que estava abrindo para mim. Sim, procedimento. Ele disse, não, mas é muito chato, muito chato, muito chato. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que ele queria? Que ele chegasse lá na frente e o porteiro simplesmente abrisse, pronto, acabou? Ele pode mandar um convite digital, que previamente faz o cadastro. E teve uma outra situação que a gente foi fazer uma visita e o porteiro abriu para mim entrar e ir até a porta da guarita para falar com ele. Se eu fosse um meliante, eu poderia rendê-lo. Isso. Né? E tem ali a janelinha, custava ele simplesmente abrir. É o ser prestativo. Pode vir aqui. O que a senhora precisa? Eu disse, não, eu vim conversar com o síndico. Ah, tá, ele tá no salão esperando a senhora. Mas eu já tinha adentrado e se não fosse aquilo que eu ia fazer... Então, esse tipo de situação também a gente vê muitas das vezes a vulnerabilidade, por mais que a pessoa veja, é uma mulher, não vai ter problema, né? Tem toda essa questão. Eu já usei em teste de intrusão em condomínio, assim, vários fatores. Teve um dos cenários, daí eu combinei com uma amiga, ela ficou na porta do condomínio, com a mão na porta, não tinha porteiro naquele horário. Ela ficou com a mão na porta e eu fiquei conversando com ela com 2 sacolas na mão. Então, uma mulher bem vestida e eu com 2 sacolas, quer dizer, eu com as mãos ocupadas. E daí, quando se aproximou o morador pelo lado de dentro, ela me convidou, vamos conversar lá dentro, porque aqui está chato. E daí o morador ouviu e abriu a porta e nós 2 entramos. Deu acesso. Daí fiz o registro, nós saímos. E daí eu encostei o carro na frente do prédio e disse, vamos esperar o morador sair. O
O morador veio à porta para pegar uma pizza e daí ela pegou, saiu e bateu a porta do carro. Homem, parece que não entende. Eu falei que eu tenho que tirar o salto, quero sair de rasteira, que saco. E foi em direção à porta, o morador abaixou a cabeça, ele entrou e foi embora. Quer dizer, as pessoas não têm percepção de maldade que um terceiro pode criar uma intrusão para fins de uma ação criminosa. As pessoas não têm a percepção que o crime não tem face. Sim. Uma pessoa bem vestida, bem apresentável, pode praticar um crime. Tanto que a gente tem aí muitas ocorrências de invasão nos grandes centros, e que é de jovens, adolescentes, travestidos de estudantes, que entram nos condomínios, simulando que são filhos de moradores, e o porteiro não tem se importado e abre a porta, ocorrendo furtos com altos danos, assim como aconteceu, nós tivemos aqui em Florianópolis também, há pouco tempo atrás. Sim. Então, nós precisamos que todos tenham atenção. Então, eu fiz vários testes de invasão, ao ponto que depois já não conseguia mais, porque o pessoal começou a ficar esperto e a síndica começou a cobrar, mostrar Exatamente. a facilidade. É importante que o condomínio faça isso, né? Essas qualificações, esses termos para trazer consciência aos moradores, porque na realidade você pode ter o melhor porteiro, você pode ter o melhor sistema, mas se o porteiro está ali prestando atenção numa outra demanda e o morador está aqui, ele abre para uma pessoa entrar, passou pelo olhar do porteiro, ele pode não ver nesse momento, por estar às vezes atendendo um morador, porque o pessoal confunde muito essa questão de escopo de função. E aí acaba, né, que é aquela questão que a gente comentava, a questão do vigia, o vigilante, o porteiro, o que o porteiro pode, o que ele não pode, até onde ele pode ir de dentro da guarita, o que o vigilante pode fazer, o que o vigia faz. Então, e aí acaba que se mistura muito e as terceirizadas também atrapalham um pouco, né? Porque você pega um vigia registrado como vigia e jogado numa portaria para exercer a função de porteiro. Mas o porteiro, muitas das vezes registrado como porteiro, está lá fazendo a função do vigia, que também não pode. Comenta um pouquinho sobre esses 3 caracteres, Coronel. Sim, o síndico tem que tomar muito cuidado com relação à aplicação de cada profissional em cada função, para não ter desvio de função e depois vir numa trabalhista estar respondendo sobre isso, né? Então, o porteiro ele vai fazer o trabalho de portaria, mas eu tenho visto nos condomínios que às vezes o porteiro sai para fazer rondas no condomínio. Então, quando ele sai para fazer rondas, tem que ver se legalmente isso está compatível com a função dele. Se não, num conflito que tem, ele vai acionar um desvio de função. Nós temos também em condomínios o vigia, que faz a ronda. Então, o vigia ele vai fazer a ronda. Nós temos aqui uma característica diferente da função do vigia na nossa região, que eu não tenho encontrado em outras regiões. Mas o vigia, ele numa ronda, ele encontrar alguém, ele não pode ter o contato físico, ele não tem treinamento para isso. Já o vigilante é a pessoa que, quando faz a ronda, ele pode ter o contato físico. Então, por quê? Porque ele recebeu um treinamento para usar a tonfa, ele tem a defesa pessoal para tentar imobilizar essa pessoa, até a chegada da polícia, quando a polícia é acionada. Quais os materiais que ele pode usar dentro do empreendimento para segurança? Então tem que ver qual é a função. Se é o vigilante... Se ele for um vigilante, por exemplo. For um vigilante, ele tem a tonfa que ele vai usar. O spray de pimenta também? Se a empresa vai fornecer, então isso faz parte do equipamento dele. Eu vou perguntar, porque teve um dia um síndico que perguntou para mim, e o taser? Olha, assim, a empresa de segurança, ela tem as normas dela, que vai receber da Polícia Federal. A Polícia Federal fiscaliza a empresa de segurança. Então, ela só pode utilizar aquilo que é permitido pela legislação fiscalizada pela Polícia Federal. Então, ela os tem equipamentos que estar homologada, para essa função, ela tem que estar homologada com a Polícia Federal. Exatamente. Então, ela está legalmente autorizada pela Polícia Federal. E os vigilantes também são autorizados, passam por uma análise da Polícia Federal. E eles só podem ter os equipamentos ou armamentos autorizados. Armamento em condomínio, eu acho uma situação de risco. Sim. Exceto quando você tem mais de um posto de segurança no condomínio. Exemplo, condomínios com residências, com casas. Então eu tenho mais de um posto de vigilante armado. Por que isso? Porque um posto com vigilante armado sozinho,
Se ele não estiver numa guarita blindada, aonde eu tenho o acesso muito difícil até ele, né? Não vou... Arma dentro do cofre também, né? Não, mas porque a arma, na realidade, é para a defesa do vigilante. E o vigilante ele vai ter uma defesa dele, que vai ser uma postura muito mais imponente. Mas eu tenho uma guarita blindada com vigilante armado. Porque se não for isso, existe um risco muito alto de vir uma dupla de marginais com moto para fazer um roubo rápido, para roubar a arma dele, se possível o colete balístico também. Então, quando tem mais de um vigilante armado naquele ambiente, é mais difícil de ocorrer. Eu tinha um condomínio de galpões que era assim. E aí a gente tinha 2 entradas, então monitoramento em 2 locais específicos e 2 vigilantes dentro da guarita sempre. Até por se tratar de um empreendimento grande. Então a moto para fazer a ronda também no pátio, né? Porque é mais ágil. Se parava às vezes um alarme lá no final, ele tinha que de pé ele jamais chegaria. Então a moto tá sempre ali próximo, a chave sempre em cima ali para que ele pudesse já pegar, montar nela e já correr para verificar o que estava acontecendo. E o vigilante armado, ele trabalha dentro da área do empreendimento, seja o condomínio, uma empresa, ele não pode ir armado para a rua. Às vezes eu tenho visto acontecer. Sim. Ou alguém, mas faz isso, vai lá, faz aquilo, faz uma ronda ali. Não existe isso. Até era um escopo da empresa que quando ele saísse do posto, cada um tinha sua arma, né? Eram 4 turnos, né? 12 por 36, então... O que acontecia? Eles tinham que deixar ela dentro do cofre, porque cada um tinha sua arma específica, mas não podia sair dali da portaria para ir para casa com a arma. Eles tinham que deixar dentro do cofre, bonitinho. O outro porteiro usava sua arma, e aí sempre ali dentro do cofre, cada um na sua caixa separado, para que também não houvesse contaminação de digital. Tipo, se tivesse algum disparo, realmente ele estivesse usando sempre a arma dele, não a arma de um outro colega. Caso que, se isso fosse necessário, numa situação de emergência, teria que ser tudo notificado e catalogado certinho. A câmera da portaria, ela tinha áudio, todas elas. Então, esse diálogo ficaria registrado para que não tivesse problema nessa questão e pudesse comprovar. Porque também o funcionário está ali, tu tem 4 turnos com 2 pessoas trabalhando em cada período, então automaticamente tu tem aí 8 funcionários trabalhando dentro daquela mesma guarita com contato às armas ali, então fica uma coisa bem complicada. Então o controle deles era bem legal, porque tinha cada uma caixa com seu nome, cada um tinha que guardar a sua arma ali dentro do cofre e deixar ali para não ter problema, porque era uma arma cedida pela empresa também, né? Então era registrada, tudo certinho, mas bem bonitinho. Eu achava bem legal o controle dessa empresa nessa questão. É fundamental para não ter incidentes e acidentes com disparo de arma de fogo, que acontece também. Né? Mais um problema que coloca em risco. É lógico que isso hoje não é tão simples, não é qualquer condomínio que tem. É realmente condomínios de residências que tem uma vasta área, né? Que tem que ser monitorada, às vezes próximo de mata também, condomínios de galpões, ou até empresas também que hoje também tem a segurança da guarda armada, né? Acho que isso é muito importante, mas eu quero deixar um recado especial para você, síndico. A gente está falando sobre segurança aqui, a gente está falando sobre conhecimento, sobre estratégias, sobre gerir conflito na parte de segurança, tentar eliminar a chance que o meliante chegue ao seu condomínio. Mas nada disso é possível se você não tiver parceiros bons trabalhando aí, sejam elas empresas terceirizadas, como a gente tem aqui hoje, a FP, que é uma das nossas patrocinadoras em serviços terceirizados e portaria. Limpeza, toda a parte de zeladoria, você vai entrar em contato com a Xanda, com o Fábio, com o Jefferson, e eles vão aí fazer uma visita para você, vão treinar os funcionários de acordo com a realidade do seu condomínio. Condomínio bonito, cheiroso, tem que ter uma limpeza bem feita, tem que ter um cuidado especial. E nada melhor do que você ter empresas que realmente cuidam do seu condomínio. E falando em portaria remota, nada melhor do que a Atende Portaria. É isso mesmo, você está precisando de uma portaria remota, um controle de acesso, ou manter o seu sistema atualizado? Ai, Joyce, mas é tão caro. Gente, analise, faça um orçamento daquilo que você precisa. Chama o Léo aí sem compromisso nenhum. Hoje a gente tem sugestões de empréstimo se você quiser adquirir os equipamentos, se você for fazer um contrato de comodato, porque com eles ali, se você os equipamentos são seus, você não tem fidelidade. Então você não fica amarrado a um contrato de 6 anos, de 5 anos, como algumas empresas hoje fazem, né, Coronel? Você vai entrar em contato com o Léo ali, vai pedir, ele vai aí, vai ver o seu condomínio, vai analisar e você vai ter
um produto realmente de acordo com a necessidade do seu condomínio, seja ele um reconhecimento facial. Tem condomínios que hoje ainda optam pela biometria, outros ainda optam pelo sistema de tag. Vai depender do que você quer e como você quer gerir toda essa parte operacional aí dentro do seu condomínio. Mas você, síndico, não pode ficar de fora. E para complementar, Sicredi, como é que tá as contas aí no seu condomínio? Você não está pagando taxa, né? Por favor, condomínio já vive ali, né, Coronel, naquela gestão de orçamento e aí ficar pagando taxa para banco, ninguém merece, né? Cada TED aí, tem bancos aí que a gente paga 13, 14 reais. Eu não pago nada, eu pago só a cota capital, que ainda lá, quando você precisar um dia encerrar, você ainda revê isso. Fora isso, não pago taxa para nada. Você está perdendo tempo para quê? Entre em contato com a equipe do Sicredi. Eles têm um setor direcionado a condomínio. Vão lhe atender da melhor forma possível. Sabe o que é você chegar lá para tomar aquele cafezinho gostoso, você ser conhecido pelo seu nome, pelo seu condomínio e ter um atendimento especial? Você só encontra no Sicredi. Então, vai correndo numa agência do Sicredi, fala com o seu gerente. A agência especialista em condomínio hoje aqui em Itajaí é ali no bairro São Vicente. Você tem as meninas lá para lhe atender da melhor forma possível. Mandar um abraço aí para a equipe do Sicredi. Ontem eu estava lá conversando com elas e a gente vai... Daqui a pouco a hora passa lá dentro e a gente nem vê. É muito importante você ter parceiros. Coronel, um ponto importante, e é uma das coisas que até eu anotei aqui, os condôminos, eles não querem criar hábitos. E aí entra a gestão de crises, né? O quê? Foi invadido o prédio. Qual o procedimento que eu devo fazer? A gente nota que muitas das pessoas, quando há uma situação de emergência, não sabe como agir, ela trava. Às vezes até funcionários que estão ali não foram treinados para isso e vê o ladrão roubando e a pessoa acaba ficando parada. Ela não sabe, ela não consegue muitas das vezes nem ligar para a polícia militar e pedir uma viatura, nada do tipo. Existe um plano de ação para isso, né? E o condomínio tem que ter um plano de ação para assaltos, para ameaça, e o coronel faz esse treinamento junto à equipe, né? O que é fundamental? Então, primeira coisa, eu tenho que ter uma portaria protegida. Para quê? Para ter um lapso do tempo do porteiro pegar o telefone e acionar a polícia militar. Então, ele pode ligar pelo 190 ou através do WhatsApp na rede de vizinhos, que às vezes pode ser mais rápido. Como que funciona o 190? Primeira ligação, quando você liga, se não tiver ninguém na linha, você vai ser atendido. O 190, então, ele está atendendo a primeira ligação. A segunda ligação no 190 chama. Da terceira em diante vai dar ocupado, até que vai desocupando. Mas então tem opção na rede de vizinhos. No condomínio, como que processa? Quando o morador consegue chamar a atenção ou acionar um pânico, ou o porteiro detecta que ele está rendido, qual morador que é? Do apartamento 1375. Tudo bem. Então, ele mora sozinho, não tem família, o porteiro tem que verificar se tem alguém naquela unidade residencial. Para quê? Primeira providência, ligar para a residência e pedir para todas as pessoas saírem. Porque quando eu tenho uma pessoa rendida, um refém, é uma negociação mais rápida e mais fácil pela polícia militar. Então, a primeira providência é pedir para todos saírem de casa, entrar na escada enclausurada e procurar um ambiente seguro. Então, vai chegar o morador rendido em casa sozinho. O porteiro tem que o quê? Ele tem que acompanhar o deslocamento, verificar quantas pessoas estão junto com o morador, quais são as características, tem demonstração de arma de fogo, que tipo de arma, tem algum boné, cicatriz, alguma coisa em particular, liga para o 190 e comunica a ocorrência e, através das câmeras de segurança, ele vai passando informações em tempo real para a polícia militar. Então, o que ele fez? Ele pediu para sair do apartamento, se tinha alguém no apartamento, ele comunicou à polícia militar e está acompanhando a ocorrência. Quando a polícia militar chega no condomínio, ela vai fazer isolamento do local onde está o refém. Se necessário, vai evacuar as residências vizinhas naquele pavimento, ou pavimento superior ou inferior, e começa um processo de negociação, que é rápido e fácil de resolver. Em Santa Catarina, todos foram resolvidos sem nenhuma vítima, sem nenhum problema.
Eu vou dizer que eu dou os parabéns para a Polícia Militar, tá? Porque eu já tive situações em que, meu Deus do céu, foi muito rápido. Tive uma situação de uma briga de casal e eu tava no condomínio, até porque eu tenho um apartamento nesse condomínio, e eu tava limpando o meu apartamento e de repente eu escuto os gritos e o meu vigia sai correndo. Ele disse assim, uma situação lá em tal apartamento. Eu saí correndo também, do jeito que eu tava limpando a casa, saí correndo para um lado, ele pelo outro, encontramos lá e de fora a gente já viu que o morador tava com uma faca. Então, o que eu fiz? Pedi para que os moradores saíssem daquela região ali, saíssem da porta, porque o pessoal quer ficar olhando também no meio do caminho. Ele pode descer e atingir alguém, porque ele vai querer se defender. Então, pedi para que o pessoal saísse. E aí, o morador até, na realidade, por conhecer ele, tentou acalmá-lo. O vigia foi na porta, ele abriu a porta. O vigia até desarmou ele ali, ele tinha treinamento, então ele desarmou ele. Para que ele não atingisse a esposa, e a gente tirou ele dentro do apartamento e a polícia chegou. Então a polícia fez toda a tratativa, ele tentou voltar dentro do apartamento, que ele queria as facas dele. O policial foi, acompanhou, tirou, ele estourou toda a porta do apartamento e tudo, ele tinha usado entorpecente, então a pessoa já estava totalmente transtornada. Mas assim, as atitudes que eles tomaram de tempo também, resposta, porque era uma situação onde nós tínhamos uma pessoa armada dentro do condomínio. A chegada das viaturas, foram 3 viaturas que chegaram no local, já era uma situação que já tinha uma situação de ameaça anterior, mas aquela coisa, né? Briga, daqui a pouco traz para dentro de casa de novo, aí briga, daqui a pouco traz para dentro de casa de novo, e a situação fica crítica para quem mora ao redor. Isso, até aconteceu um fato grave. Que era o que ele fez aquele dia. Então, nessa tratativa toda, a gente fica até, muitas das vezes eu digo, sem ação. Tanto que quando essa moça saiu do condomínio, ela disse, eu preciso voltar para minha terra, não posso mais ficar aqui porque ele vai acabar me matando. Eu disse, só agora tu entendeu isso? Tu colocou a tua vida, a vida da tua filha em risco por várias vezes, até chegar no estado de ele realmente te ameaçar com faca. E a menina gritava da janela, pelo amor de Deus, não mata a mamãe. E os vizinhos tudo apavorados, disseram, vocês não vão resolver nada. Você chegar na porta lá, vocês só vão prejudicar a situação dele. E a gente conseguiu, graças a Deus, resolver. Mas a gente vê que as pessoas, às vezes, querem ajudar, não sabem como, e muitas das vezes até podem prejudicar essa situação, porque a pessoa pode se sentir ameaçada e fazer o quê? Acabar matando realmente, numa crise de pânico. Não tem treinamento para isso, né? E a polícia militar, ela tem todo um treinamento. O policial chegou, conversou com ele, depois a pessoa, já como estava com uso de entorpecente, acabou chorando, aquela história toda que a gente já conhece, né? Mas a pessoa, na hora, muitas das vezes, ela não sabe nem o que ela está fazendo. Então são ações imprevisíveis. E aí, com o uso de um entorpecente, ela acaba virando a cabeça totalmente. Então, essas situações são bem delicadas dentro de condomínio. Então, como proceder? Eu falei aqui a nossa atitude naquele dia. Eu corri, já peguei o telefone, já fui ligando, enquanto o vigia já foi até a porta para verificar o que estava acontecendo. Quando ele viu a oportunidade, ele desarmou ele, porque ele estava com uma faca, daqueles kits de faca personalizados, ele estava com uma faca grande. Então, depois ele pediu para ele, eu só quero levar meu jogo de faca. Ele pegou e disse, não, tu espera que eu vou lá, a hora que a polícia chegar, a polícia vai te dar, tu vai levar tudo que é teu, mas tu espera que... E ele, não, eu quero. E ele queria adentrar, então o morador e o vigia conseguiram aguentar ele ali, mas nessas situações é complicado, porque muitas das vezes o síndico pensa, eu não tenho nada a ver com isso, né? Ou o próprio porteiro, o próprio vigia não conseguir na hora identificar essa situação, porque às vezes o morador fala, tá tendo uma briga de casal lá. Mas está tendo uma briga de casal, o que está acontecendo? Estão só discutindo com o filho? Então, tudo isso gera um conflito grande, principalmente em condomínio, né, Coronel? Assim, a primeira verificação que o porteiro faz, tem briga de casal, ele liga para o apartamento e pergunta, foi vocês que pediram uma pizza? Ele faz algum tipo de questionamento para saber qual que é a situação, porque se os ânimos estão fora do controle, eles não vão conseguir conversar, não vão conseguir atender. E só ao tirar, eu brinco com meus porteiros, só ao tirar o interfone, quem já tá berrando já vai pensar, que estão? Já começa, que estão ligando para cá? E aí tu já sabe então que já começa a ter uma percepção da gravidade. E quando vê que a situação sai do controle, tem que acionar a polícia militar. Porque a briga de casal hoje não se limita ao casal. Quando perde-se o controle, e daí a vizinhança já tem essa percepção, isso pode gerar numa fatalidade.
E são ações muito rápidas e que essa violência acabou aumentando mesmo com leis específicas, com maior gravidade, infelizmente continua na situação. E também nós temos ocorrências de quê? De automutilação. Quando a outra parte acaba se mutilando com uma faca ou um outro objeto para chamar a atenção da outra. Exatamente. Então, nas brigas de casais, você não sabe. E quantas ocorrências que a Polícia Militar atendeu e atende, chega no local, era só para dar um sustinho. E daí volta a ocorrência com maior agressão, com maior atos de violência. Então, as pessoas também têm que ter essa noção do que elas querem. O risco que ela vai manter para a vida dela, para os familiares que convivem naquela mesma residência. Então, são situações que a vítima tem que colaborar, mas quando você vai para a emoção, as pessoas não conseguem ter esse discernimento. Então, quem está no condomínio, por isso o treinamento para a portaria, por isso a capacidade do síndico de fazer a gestão da crise. E a gestão da crise você faz, primeira coisa, tira emoção. Você tira a emoção, tem um planejamento, você vai cumprir o planejamento. E quando você planeja qualquer atitude, é muito mais fácil. E quando você aprende a resolver, a gestão de crise começa em casa. Se você fizer a gestão de crise em casa, você já começa a fazer no trabalho e você vai tendo para grandes dimensões. Qual que é o primeiro passo numa gestão de crise? Não faça comentários. Você pode ter razão, mas às vezes um comentário desnecessário que você faz gera uma crise maior de forma inevitável. Isso é verdade. E tem situações também que às vezes a briga é silenciosa. A gente já teve uma situação dentro de um condomínio que o namorado dopou, tentando matar a namorada com comprimidos. E graças a Deus a gente ia ali com a vizinha, ela disse, ai, fulana não tá dando, tu vai lá comigo no apartamento? Ela não tá me retornando, me respondendo, e eu sei que ela tá em casa. A gente chegou lá, por pouco a pessoa não morre dentro do apartamento sozinha. Deu tempo de chamar o SAMU, fazer lavagem estomacal, conseguir salvar a pessoa, mesmo assim teve o tempo de internação. Então tu pensa assim, tá acontecendo uma briga ao meu lado, eu não preciso espalhar para o condomínio, a pior coisa que tem é o bendito WhatsApp. As pessoas querem ir para o grupo e dizer, pô, estão brigando aqui, o que está acontecendo? Não, passa para o síndico. Olha, tá uma situação estranha aqui, eu tô vendo que ontem estavam brigando, hoje estão brigando de novo, de repente do nada parou, ou como aconteceu, né, a situação, não faz isso comigo, e fica aquela coisa. A gente já teve situações de abuso infantil que era relatada pra gente, então a gente chamou o que? Conselho tutelar, mais guarda municipal, foi até o apartamento, né, e a criança, os vizinhos relataram que a criança brigava, ai, tá doendo, não faz isso comigo, e a gente pegou situações de vulnerabilidade, situações de estupro. Então assim, existem várias situações que às vezes acontecem dentro do condomínio e a gente como síndico não pode expor, né, até para resguardar não só a integridade dessa criança, mas também para que os moradores acabem não fazendo aquilo que não podem fazer, que é querer fazer justiça com as suas próprias mãos. E quem tem que fazer a justiça é a polícia. Então tem toda uma investigação em cima disso. Mas é o fato de você analisar e você entender até onde vai o seu compromisso como ser humano. Eu penso assim, até onde vai o meu compromisso, Joyce, como ser humano, indiferente de qualquer situação? Eu tive uma situação de estupro de vulnerável dentro de condomínio que o pai foi conivente. E que eu que tive que acionar o Ministério Público, e que eu que tive que acionar a polícia, que eu que tive que pedir exame de corpo de delito para a menina, porque a princípio ele negou. Aí eu, como síndica, tive que fazer toda a tratativa. Hoje o pai não me suporta. Lógico, com razão, não tem que me suportar mesmo, também não tô nem aí para ele. Mas a gente às vezes tem que fazer um papel que vai muito além do que é a nossa função realmente, que cabe a quem tem que proteger a criança fazer isso por causa de uma negligência. Então, você tem que saber que realmente você tá ali e não só por ser um vizinho ou não, existem denúncias que você faz e que você não vai ficar, você não vai ser, ali no caso eu fui, dei a minha cara a tapa, ele me encontrou no conselho tutelar, ele sabia que fui eu a denunciante, no Ministério Público ficou o meu nome lá, que eu que solicitei o exame de corpo de delito para a menina, porque além de ter sido que foi mais uma outra negligência, foi levado na noite para o hospital e o hospital não acionou a polícia. Que deveria ter acionado, porque é uma situação de vulnerável. Não importa se o pai está dizendo que não, ou que a menina diz que não na frente do pai, sendo coagida, ou algo do tipo, porque queria esconder uma outra situação que o pai tinha aprontado também. Não me importa. Faça o seu papel, e quem vai decidir se está certo ou está errado é a polícia.
né? Então a gente vê essa dificuldade hoje dentro dos condomínios, sabe, Coronel? Eu trabalho com vários padrões e vários segmentos e não existe financeiro. Todos os condomínios eles têm, desde o Minha Casa Minha Vida até o alto padrão, eles têm problemas. A diferença é a maneira que esses problemas são lidados dentro de um condomínio, mas a gente pega situações de tudo quanto é tipo. E eu acho que é muito isso, essa gestão de risco, ela vai, o porteiro que está lá, ele vai saber identificar se aquela moradora está bem, não está. Esse é o grande negócio. Né? Passar para o síndico, olha, acho que está acontecendo alguma coisa com voltando, fulano de tal. Voltando à ética profissional que você falou, então assim, ó, o porteiro, em geral, eles sabem de tudo, sabem muita coisa. Você tem que treiná-lo sobre ética profissional para o que acontece dentro da portaria vai ficar na portaria. Então, é muito importante que o síndico, ele tire um dia, um tempinho e sente ao lado do porteiro. Porque o porteiro conhece o comportamento das pessoas. Aquele casal que passou ali, eles não estão conversando, eles brigaram hoje. Aquela criança ali está com problema. Aquele senhor idoso, hoje ele não desceu para tomar banho de sol. É preocupante. Será que ele está bem em casa? Ele mora sozinho? A portaria sabe tudo de tudo. Ele sabe muita coisa importante da vida dos moradores. Quem viajou, está comprando, está vendendo. Ele acaba sabendo, as pessoas repassam, fora as fofocas que eles acabam despejando na portaria, por pessoas carentes de atenção que querem conversar. Então, quando o síndico ele senta junto com o porteiro, ele começa a ver um outro universo, com uma outra visão que ele não tem. O porteiro, quando eu sento como consultor em segurança, sento ao lado do porteiro, ele se fecha com medo de eu encontrar defeitos que possam prejudicá-lo. Quando ele sente confiança na relação de conversa, ele passa a contar tudo o que acontece no condomínio, que é isso que eu estou te dizendo. Por quê? Porque ele é uma pessoa que tem muito conhecimento, mas ele tem limitação de elaborar soluções estratégicas. Então a gente coleta esses conhecimentos, que são informações valiosas, e você vai tratar, você vai produzir procedimentos estratégicos na proteção do condomínio. Então isso é muito importante porque se ele é uma pessoa atenta, que não está no celular, lá no TikTok, ele vai perceber qualquer situação normal no condomínio e vai informar o síndico. Então vai adotar procedimento na gestão dessa crise, que tem pequenas, médias e grandes dimensões e que pode resultar numa tragédia. Mas ele é a pessoa muito certa, no local certo, para detectar essas situações. Eu valorizo muito o trabalho de portaria. Aconteceu uma situação com a gente de uma condômina que ela caiu num golpe de sequestro falso. E era 5 horas da manhã, ela não saía. De repente, do nada, ela está na portaria, abraçada para lá e para cá, e o porteiro, o que está acontecendo? E ela, não posso falar contigo, não posso falar com ninguém. Ele, opa, passou a mão no telefone e ligou para a filha. Disse, eu tô com a sua mãe aqui, ela tá esperando um carro, vai levar a tal local, porque tá meio estranho. Aí ele pediu para falar com ela, sua filha tá no telefone. Não pode falar com a minha filha. Disse, não, calma, tá aqui. Alguém havia passado um golpe nela, que tinha sequestrado a filha, e que ela tinha que depositar um valor X na conta da pessoa ou retirar o dinheiro em tal local, porque senão a filha dela ia morrer. Mãe, eu tô bem, eu tô em casa, a senhora fica tranquila, eu tô indo aí agora, a senhora não sai daí. Então, a atitude do porteiro em ver que ela estava fora do normal salvou isso aí, a vida dela, né? Porque numa dessa ela sai para sacar esse dinheiro, ela encontra o meliante, e o que esse meliante pode fazer com ela? Então, é esse tipo de situação que a gente tem que estar preparado para resolver, que entra na questão de gestão de conflito, né? Eu atendi uma ocorrência, a princípio me passaram que era um sequestro, era próximo do meio-dia, nós mobilizamos em Balneário Camboriú todas as viaturas, e daí encontraram a possível vítima. Ela estava numa agência bancária sacando um dinheiro para entregar para uma outra pessoa. E daí pedi para trazê-la até em casa, daí conversamos, expliquei para ela que era um golpe, o que estava tratando. Então a pessoa estava dando para ela um cheque tipo de 250 mil, e ela ia dar 40 mil em dinheiro. Seria uma coisa assim, né? Então explicando que isso não existe, que era um golpe, e a pessoa olhava para mim, balançava a cabeça assim, ela assim, eu não acredito, vou perder esse dinheiro, não? A lavagem cerebral foi tão grande que a pessoa acreditou realmente. Mas o que faz
de todas as ocorrências que eu já atendi, o que faz a pessoa cair no golpe? Ganância. Ela pensa num dinheiro hipotético que ela pode ganhar e ela não percebe que é um golpe. Ela acredita que é verdade, mesmo sentindo o cheiro de golpe. Daí eu sugeri que a família e essa vítima fosse à delegacia para ouvir o delegado. E assim fomos à delegacia. E o delegado contou a mesma versão do golpe que eu havia explicado. E a mulher vai fazer a cabeça assim. Vai fazer assim. Então, essa pessoa vai cair no golpe. Por quê? Porque ela é gananciosa e ela quer. Daí, paciência. Mas então nós temos situações semelhantes o tempo inteiro, porque a malandragem fica muito esperta e hoje com o telefone celular todo mundo fica recebendo ligações o tempo inteiro e uma hora o outro né? cai. Você foi premiado, não sei o que, entre, passe seus dados. Exatamente ali, o isso. vai lá, se você não copia atender, todos os seus dados não e você... atender número que você não conhece, que não é pertinente, se você não receber mensagem que você não conhece, você não vai cair. Agora, se ficar clicando em tudo, vai cair sim. É igual a clonagem também, né, de números de telefone. Há um tempo atrás eu recebi: oi tia, meu sobrinho que nunca pede dinheiro, preciso pagar o curso, a tia consegue me enviar, sexta-feira vai entrar o dinheiro do serviço, eu dou pra tia, eu digo: opa, o quê? Não, isso aqui tem coisa. E aí eu peguei e fui até a hora que eu cheguei e disse: meu filho vai trabalhar, vai, porque eu sei que isso é um golpe. Então assim, infelizmente tem pessoas que vão lá, que caem, acabam, né, depositando o valor ali pra pessoa e acabam caindo. Gente, o papo tá muito bom. Quero aqui agradecer também aos nossos patrocinadores, Activity Elevadores. Como está a manutenção aí no seu condomínio? Será que você, síndico, está de acordo? Está certinho? Está tudo funcionando? Está com problema no seu elevador? Chame o Beethoven, o Bruno da Activity Elevadores, eles vão aí fazer uma inspeção no seu elevador, vão lhe dizer o que você pode melhorar e também ter uma empresa credenciada à Associação Brasileira de Elevadores. Nada melhor do que você ter profissionais qualificados atendendo o seu condomínio. E como estão os produtos de limpeza? Será que você está comprando legal produtos de limpeza? A gente fez um podcast especial há pouco tempo falando sobre isso. O uso correto dos produtos aí dentro do seu condomínio. Não procure só preço, procure qualidade. Entre em contato com a Escrisul, na pessoa da Leandra, na pessoa do Paulinho, do Salim, da Giovana. Entre em contato com eles. Faça ali um orçamento para o seu condomínio. Deixe o seu condomínio cheiroso, com produto de qualidade e num preço sem comentários, tá? O melhor preço da região. E nada melhor que pra gente encerrar hoje aqui, eu falar um pouquinho pra você também da SWF Seguro. A gente falou sobre segurança aqui, mas tem que cuidar na pólice que você contrata aí pro seu condomínio, para depois você não ficar com dor de cabeça. Vai lá, quer reduzir custo, né? Contrata aquela pólice bem pequenininha ou contrata a pólice para bicicleta, para veículo, mas não vê as regras que estão lá na pólice de seguro, deixam bicicletas soltas pelo condomínio, a seguradora depois não cobre, você vai lá e vai arrumar a dor de cabeça com o seu condomínio. Entre em contato com o João, a Aline da SWF e você vai fazer a pólice de seguro não só para o seu condomínio, seu apartamento, seu veículo, tudo o que você precisar, com segurança e preço especial. É só dizer que você viu no Vivendo em Condomínio e eles vão fazer a melhor proposta para você, com certeza, com seguradoras credenciadas e as melhores do mercado. E para concluir, HP Detetizadora. Tá com problema de algum inseto que tá te incomodando aí dentro do teu condomínio? Não perde tempo, liga pro Jonathan, ele vai aí, vai resolver todos os problemas do seu condomínio. Ah, Joyce, mas eu quero limpar a caixa d'água. Limpar a caixa d'água, a cisterna. Você vai ter profissionais qualificados, certificados dentro do seu condomínio. Muito cuidado com a certificação das empresas. Isso é muito importante aí também. Muito obrigada aí a todos os parceiros que estão aqui com a gente no Vivendo do Condomínio. Coronel, foi maravilhosa a nossa conversa. O tempo vai passando, a gente vai trocando experiência. Daí quando a gente vê a hora passa. É muito foi legal. Muito bom. É muito bom a gente trazer esse conhecimento e a gente vai trazer mais pontos aí, com certeza, para você, síndico. E se você tiver alguma dúvida sobre segurança, entre em contato com o Coronel, ele faz essa gestão também para os condomínios, né, Coronel? Isso, toda essa parte de acompanhamento, de consultoria. Antes de você contratar uma empresa, verificar pontos estratégicos de segurança, se você coloca uma cerca elétrica, se você vai colocar um sensor, o que você vai instalar dentro do seu condomínio, faça essa análise de risco antes. Faça tudo isso antes para você contratar um serviço certo e você ter também o treinamento aí dos seus profissionais, como ele mesmo falou, sentar, ouvir o que está acontecendo, fazer os testes corretos
para que você possa ver aonde está falhando e o que você pode corrigir. Nada melhor do que ter qualificação dos prestadores de serviços que estão aí dentro do seu condomínio. E cabe a nós, sim, síndicos, fazermos esse treinamento da nossa equipe. Você, nessa situação, você fideliza esse funcionário, porque você mostra que você tem carinho nessa função. Eu tenho tem que muito ser um isso. time, né? Você, no condomínio, eu digo tem um para time. eles, vocês são meu braço direito. Porteiro é o braço direito do síndico. Ao mesmo tempo que ele também pode ser aquele que vai te apunhalar pelas costas se você não souber gerir toda essa demanda. Porque, como o coronel falou, ele está todo dia ali. Ele sabe exatamente aquela pessoa que gosta do síndico, que não gosta, o que vai falar mal, o que não vai, aquele que chega aqui, que reclama, aquele morador que só cria problema, aquele morador que está com uma dificuldade, seja ela na questão de saúde, financeira, porque todo mundo comenta. Então, vale muito você ter esses profissionais treinados, porque mostra o quanto você se preocupa com eles. Coronel, muito obrigado. Eu agradeço novamente o convite, é muito importante as oportunidades de multiplicar os conhecimentos e experiências para que os síndicos tenham melhor capacidade de gestão, principalmente na segurança. E assim, gente, ó, não é só isso, ele é casado com a advogada também, né? Mandar um beijo pra gente, né, coronel? Então, além disso, se você precisar também de uma assessoria jurídica aí pro seu condomínio, né? Temos aí a gente também com todo o escritório ali para parceria. O melhor você tem. Basta você procurar profissionais qualificados para lhe atender no seu condomínio. Muito obrigada a todos e até o próximo podcast.